Conselho Consultivo de terça-feira, dia 12 de fevereiro, um dia depois de o FMI ter aterrado em Portugal. A última intervenção do Fundo Monetário Internacional foi quase há 30 anos. Hoje começa a desenhar-se um novo recomeço para Portugal, mas há pouco tempo para tanto trabalho. Uma equipa de técnicos da Troika começa a analisar hoje exaustivamente as contas do Estado e das suas empresas, trabalho essencial para apurar quais as reais necessidades do empréstimo a Portugal e durante quanto tempo. Paralelamente, deve desenhar-se um programa rigoroso e completo de austeridade e que é a moeda de troca exigida pelas instituições internacionais para ajudar em Portugal. A dúvida é como é que, neste ambiente de crispação política, os partidos vão entender-se e comprometer-se. Se não houver um novo pacote de austeridade até 16 de maio, a ajuda externa pode mesmo não chegar. Para analisar todas estas questões, são convidados em estúdio António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz, Pedro Fontes Falcão e João Sobral. Muito bom dia, meus senhores. É um gosto tê-los neste Conselho Consultivo. Comece por si. Está preocupado ou está aliviado com esta vinda do FMI? Olá, Tânia, bom dia. Eu gostava de fazer uma nota prévia relativamente ao FMI. Foi uma notícia de ontem e que não vi desenvolvida na comunicação social e que me parece muito interessante e que me parece, digamos, que deve ser aproveitada. Foi entregue ontem na Procuradoria-Geral da República uma queixa apresentada por um conjunto de economistas, entre eles o professor José Reis e a professora Maria Manuela Silva, contra as empresas chamadas empresas de rating, essas empresas que fazem as notações financeiras dos países e das empresas. Acusam eles, nessa queixa que foi apresentada na Procuradoria-Geral da República, essas empresas da prática de crime de manipulação de mercado. Ora bem, eu acho que isto é importante porque, de facto, estas empresas têm contribuído de forma muito incisiva para que os juros das dívidas públicas dos países que essas empresas andam a notar tenham avançado numa velocidade vertiginosa. Quer dizer, eu particularmente tenho tido uma visão sempre negativa relativamente a estas empresas. Estes professores, portanto, estes meus colegas economistas que agora apresentaram esta queixa, com certeza que partilham da mesma preocupação, aliás, mais exacerbada, porque tiveram a coragem de avançar com essa queixa-crime, porque, de facto, eu não vejo que nos últimos meses, a situação de Portugal tivesse de se deteriorar tanto para que o rating tivesse sido cortado em 4, 5 níveis. Quer dizer, portanto, não faz absolutamente nenhum sentido. E quando nós sabemos também que duas dessas grandes empresas têm, inclusivamente, o mesmo fundo de investimento como proprietário, nós sabemos quanto maior é o risco, isso da banca, em qualquer entidade financiadora, quanto maior é o risco, maior é o prémio a pagar, portanto, maior é a taxa de juros. Ou seja, quando estas empresas cortam, digamos, ratings, aumentam potencialmente o risco do país. O que quer dizer que estas empresas têm contribuído de uma forma muito negativa para um endividamento fortíssimo dos países, na medida em que, agravando a taxa de juros que é praticada no mercado esses países, eles de facto têm contribuído para que hoje chegamos a esta realidade. A propósito dessa notícia, já agora gostava também de ouvir a sua opinião, uma vez que foi uma notícia que efetivamente não foi muito divulgada nem muito noticiada, e gostava de lhe perguntar, independentemente desta queixa-crime avançar e poder efetivamente avançar noutros países também, gostava só de lhe perguntar se este tipo de ação vai ou não contra aquele que é efetivamente o trabalho das agências de rating, que é aconselhar os clientes, no fundo, não é? Que é aconselhar os clientes e dizer devem investir neste país, não devem investir neste, esta dívida é de maior risco, ou de alto risco, ou de menos risco. E efetivamente Portugal pediu ajuda. Deixe-me só dar aqui uma nota que há pouco me passou. Se me perguntar se esta queixa irá ser consequente, infelizmente, eu talvez não acredito que isso vá ter consequências, aquelas pelo menos esperadas. Agora, se de facto houver uma consciência, não só em Portugal, mas nos outros países, sobretudo países mais fortes, e países que se sintam, digamos, de alguma forma, injustiçados com este tipo de avaliações, eu acredito que se essas medidas forem mais massificadas e se forem mais contundentes por parte de outros países de forma concertada, com certeza que irão ter consequências. À parte. Bem, certamente qualquer entidade reguladora tem que ter as suas normas, as suas regras e os seus modelos a aplicar. Com efeito, estas entidades reguladoras, se assim podemos chamar, vivem num mundo algo diferente na medida em que são absolutamente autónomas e o que dizem fazem eco na comunicação social ao mais alto nível e, portanto, o que dizem passa a ser uma verdade indesmentível e é utilizado na medida em que for interessante ou não. Mas imagino que é um cliente, por exemplo, da Moody's ou um cliente da Standard & Poor's. Gostaria de ser realmente aconselhado como cliente dessas agências a comprar, por exemplo, dívida portuguesa? Claro, é para isso que elas existem. Compraria? Não. Não, mas
Não pela razão que colocou há pouco, se estávamos preocupados ou se estávamos descontraídos com a entrada do FMI. Faz-nos lembrar quase quando os alemães entraram em França, toda a gente dizia eles vêm aí, mas não sabia muito bem o que é que aí vinha. Neste caso não creio que seja assim. Eu acho que é extremamente importante que neste momento eles estão aí, efetivamente, e não é a primeira vez que isso acontece. As pessoas que vieram, ao contrário das Moody's, são pessoas do mais alto preparo técnico nestas áreas. E eu digo muito sinceramente, em termos de medidas, eu não estou preocupado, sinceramente, se o capital da Caixa Geral de Depósitos vai ser dos chineses ou não. E o que eu quero é, em novembro, quando precisar pagar subsídio de férias, que a Caixa Geral de Depósitos me empreste algum dinheiro, se for necessário. Eu não me importo que privatizem o método do Porto. O que eu quero é que o método do Porto não pare. Agora, há 3 coisas que eu não prescindo de forma alguma. É saber quem é que vai educar os meus filhos e os meus netos, é saber quem é que vai cuidar dos meus pais e vai tratar da saúde, e é saber se vamos ter uma justiça dentro daquilo que são os valores que nós defendemos. E, portanto, eu creio que são esses os aspectos que vamos ter que cuidar. E a experiência que temos tido é que esse tipo de valores não são tocados, ou se são tocados, são no sentido de os recolocar naquilo que é devido. Tocou em pontos essenciais para esta conversa também, e por isso mesmo gostava de passar a conversa para este lado também, para lhe perguntar se acha que Portugal pode ser obrigado a fazer reformas estruturais em áreas cruciais, como por exemplo a justiça, a educação ou a saúde, e que até hoje não fez, e se isso é positivo. Eu acho que infelizmente não vão tão longe. E as tais reformas estruturais da justiça e de algumas dessas áreas vão depender dos governos em Portugal. Agora, o que o FMI vai ver, qual é que é a parte gorda desta situação. E a parte gorda que vai logo se deparar, não sei, com os ordenados da função pública, com as pensões e eventualmente com a saúde. Gorda porque são gorda altos do demais, despesismo ou porque no tempo, pesam demais? no peso. Peso. Quando quero dizer isto, quero dizer relativamente ao peso. E, portanto, são essas as áreas onde serão focalizadas. É evidente que se nós virmos o que aconteceu com a Irlanda e aconteceu com a Grécia, e vimos o que já aconteceu em Portugal, há aquela expressão popular, a posição ainda não vai no adro. Eu acho que a posição já vai no adro e, portanto, muitas das reformas, nomeadamente a do IVA, nomeadamente a redução dos salários, algumas restrições a nível das prestações sociais, ou parar com determinados projetos de investimento público, que há 2 anos que pessoas continuamente dizem que são megalómanos e parecia que ninguém os ouvia. E, portanto, essa situação já estamos, antes de vir o FMI, já o fizemos o trabalho. Mas há aqui um ponto que eu gostaria de referir. Nos últimos 3, 4 programas que aqui tivemos, e muitos portugueses sentiram, mas o que é que afinal aconteceu isto? Mas isto afinal foi tudo uma encenação? Não foi uma encenação? O engenheiro Sócrates foi para a Europa, não falou com as pessoas, mas o que é que tudo isto foi? Eu parece-me, e cada vez está mais claro, ainda mais com as declarações, como por exemplo de Fernando Henrique, entre outras entidades da Europa, que este governo já sabia o que é que vinha aí. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que este governo sabia muitíssimo bem. Mas acha que é como diz Pedro Passos Coelho, que o governo pediu ajuda numa altura em que sabia que já não tinha dinheiro para governar? Não, havia aqui 2, e mesmo antes de Passos Coelho, havia 2 teorias. Havia uma de Pacheco Pereira que dizia que tudo isto foi tática e taticismo político do PS, nomeadamente encabeçado pelo engenheiro Sócrates. E havia outros que diziam, nomeadamente Ricardo Costa e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que diziam, não, o que estamos a ver, Sócrates é mesmo assim. Sócrates vai à Europa sem pedir nada a ninguém e tudo mais. E parece-me que neste ponto onde estamos, que ganha Pacheco Pereira. Portanto, o taticismo, infelizmente, prevaleceu aqui na análise política que faço e económica. Sendo que nesse taticismo com o qual concorda, acha que José Sócrates foi, de certa forma, traído por ter que chamar o FMI antes mesmo de vir um próximo governo? Eu acho que... Ou isso já estava também nos planos? Eu acho que isso já está. Quer dizer, José Sócrates nunca gostaria de ser ele a pressionar o botão encarnado para a chamada. Nunca gostaria de ser ele, porque isso era o significado do seu falhanço. E viu-se bem, tanto nas declarações dele, era a última coisa que ele queria fazer. Era a última coisa que eu queria fazer. E nesse aspecto, eu também, se fosse Primeiro-Ministro de Portugal, também não gostaria de ser eu a chamar a ajuda externa. O que é certo é que as pessoas também têm que assumir
Eu lembro, por exemplo, o engenheiro Guterres, do mesmo partido, do engenheiro Sócrates, chegou a uma determinada altura que disse: eu não consigo tomar conta deste recado e desta obra toda. E por isso, meus amigos, vamos a eleições, porque eu não consigo. E eu próprio não... Mas isto é uma forma, parece-me que é mais honesto do que estarmos aqui, às vezes, com determinadas ilusões que, no fundo, estão a enganar os portugueses e a verdadeira situação do país. E o que é a ilusão? É o facto de o FMI ter chegado a Portugal? De não sequer precisarmos do FMI, de não precisarmos do FMI, de que parecíamos... E já estávamos no PEC 4 e o PEC 4 já estava a chamar o PEC 5 e o PEC 6, quer dizer, isto tudo parecia que... e foi tudo apresentado de uma forma como fosse muito natural. Não é assim tão natural. E eu parece-me que estas reformas que a Europa está a fazer, que vão custar muito aos portugueses, vão nos custar muito a todos nós, às nossas famílias, aos nossos amigos. Mas, neste aspecto, e como sempre, o velho continente é mais prudente do que, por exemplo, na relação aos Estados Unidos da América, em que temos alguns Estados federais que já anunciaram, há muito mais tempo do que estas crises nos países da Europa, que não iam pagar dívida soberana. E o trabalho feito nesses Estados não está a ser feito da mesma forma como está a ser feito nos pontos mais críticos na Europa. Nomeadamente na Grécia, Portugal, bem, os países que nós conhecemos. E, portanto, as reformas estão a ser implementadas nos casos mais negros e mais conflituosos na Europa. E parece-me que estamos a ser mais prudentes, nesse ponto de vista. Tendo em conta o que o Joaquim disse, em termos de reformas, se vão fazer reformas estruturais ou não. Acho que há aqui duas grandes questões. Uma delas é o chamado plano de austeridade, ou seja, travar a hemorragia, pôr as contas e o país em ordem, se pudermos dizer assim, que é a parte de curar a doença. Agora, o PEC, o próprio PEC, o nome diz, plano de estabilização e também de crescimento. E para termos o crescimento, temos que passar por essas reformas estruturais. Ou seja, não é só ir para o hospital, para as urgências e receber uma transfusão de sangue e ser acompanhado durante algum tempo. Isso estabiliza a pessoa, mas agora é preciso que a pessoa tenha condições para ir para o ginásio, para ganhar musculatura, vigor, para se desenvolver. Ou seja, o país precisa dessas reformas estruturais para crescer e se desenvolver no longo prazo. Se só formos para o plano da austeridade, que é necessário agora, não estou a dizer que não seja, porque temos que ir para as urgências, portanto, isso é claro, e, aliás, já fomos, entramos hoje, não é? Agora, também é preciso trabalhar na parte de reformas estruturais para o crescimento, porque é o crescimento que vai permitir que o Estado consiga depois ter mais receitas, através do crescimento económico, as empresas pagam mais juros, mais segurança social, etc. Portanto, na parte das receitas, o Estado precisa do crescimento da economia e, sem esse crescimento, Portugal não terá capacidade de pagar as suas dívidas no médio e longo prazo. Não deixa de ser interessante essa sua metáfora. Eu gostava também de perguntar-lhe se acha que o FMI também tem a aprender nestes processos, se acha que vai aprender com os erros, aquilo que aconteceu na Grécia, efetivamente, que foi austeridade a mais, que seria a cura, acabou por matar o doente e o doente continua em recessão e deverá continuar em recessão até 2012. Poderá ter um cenário diferente aqui em Portugal, nesta negociação que hoje começa? Sim, o FMI, eu admito, e são pessoas inteligentes, portanto, eu admito que aprendam com os erros e espero não estar enganado. O FMI já passou por vários processos, na América Latina, noutros países. O que acontece é que, muitas vezes, os processos são todos um pouco diferentes e em alturas diferentes, o que também, por vezes, dificulta a aprendizagem de lições de um país para o outro. Aqueles para os quais nós, à partida, nos poderíamos equiparar são os mais recentes e são os europeus, que é a Grécia e a Irlanda. Agora, em relação, por exemplo, à Irlanda, a Irlanda tem uma grande diferença face a Portugal, para bem deles, para mal nosso, que é o C do PEC, o crescimento da Irlanda. Claramente, eu acho que depois deste problema que o Estado decidiu assumir, o problema dos bancos, em vez de os deixar ir à falência, não, vamos usar o nosso orçamento e aumentar o déficit para valores brutais para salvar os bancos, mas eu acho que quando a Irlanda sair das urgências, tem capacidade física para se começar a crescer e os investidores acreditam que a Irlanda vai crescer, logo vai ter capacidade no médio e longo prazo para pagar as suas dívidas. Já Portugal? Quando não. É que pode sair do hospital? Eu gostava de dar aqui 2 ou 3 notas, que são as seguintes. O Fundo Monetário Internacional vai para Portugal, o Dr. Pedro estava a dizer, muito bem, portanto, cada caso é um caso, portanto, não há casos iguais, cada caso é um caso.
os técnicos, eu não sei se eles estarão tão bem identificados com Portugal como se pensa. Tenho muitas dúvidas, não é?